Olá pessoal, torcedor do Vasco da Gama, é um prazer estar com vocês novamente aqui, falando da semana nossa, dos nossos trabalhos, da vitória contra a Chapecoense, que foi fundamental para terminarmos o turno aí, dentro daquilo que nós imaginávamos, entre 23 e 26 pontos, ficamos nos 23, mas eu gostaria de ter chegado a 26 pontos, que aí a gente pode realmente no segundo turno pensar em alguma coisa, além da classificação, manter o time na primeira divisão, de repente pensar em alguma coisa diferente a partir do momento que a gente conquista o direito de permanecer na primeira divisão para o ano que vem. Então fiquei satisfeito com o resultado, um jogo difícil, a Chapecoense sempre lá é muito difícil, haja visto que o Vasco nunca tinha conquistado uma vitória lá em Chapecó, e nós conquistamos uma vitória extremamente importante num jogo difícil. E a semana nossa é a semana que nós começamos, obviamente, com uma vitória mais leve, mais descontraída. E eu tive uma atitude aí, juntamente com os jogadores, o Felipe, na casa do Felipe Baixo, surgiu a ideia de fazer aquilo que eu acho que falta um pouco no ser humano, e falta um pouco desse contato. Com o tal do celular hoje, né? Nós deixamos de conversar, você vai no almoço, às vezes em família, e está todo mundo conversando no celular. E ninguém fala com ninguém, ninguém conversa com ninguém. E aí, simplesmente eu achei importante, e é muito importante, é fundamental que isso aconteça. Nós temos alguns problemas no Vasco da Gama de ordem estrutural, financeira, mas nós temos um grupo de trabalho aqui, né, no centro de treinamento. E esse grupo de trabalho aqui é um grupo bastante unido, bastante coeso. E para nós aqui não tem diferença ser o roupeiro, ou o faxineiro, ou o jogador, ou o técnico. Nós somos todos no mesmo barco, estamos todos no mesmo propósito. Então nós assumimos o Vasco da Gama como o nosso grande objetivo, que é de manter o Vasco da Gama na primeira divisão e trabalhando muito forte para que isso acontecer. E as pessoas às vezes confundem as coisas achando que uma ideia dessa de um almoço ou um jantar, ainda foi um almoço, passei para amanhã, já para quebrar essa coisa que existe no futebol, sempre a maldade no futebol, eu quebrei, fiz de manhã para que os jogadores fizessem na hora do almoço, para não ficar no jantar, para pensar que fosse já um outro tipo de confraternização, para que estivesse junto ali, todos participando, os filhos, as esposas, se tornando amigo cada vez mais próximo. Isso é relação humana. As pessoas têm que entender que isso é relação humana. E futebol profissional com relação humana, se essas coisas estiverem integradas, a coisa funciona. Então nós estamos no mesmo espaço, temos que nos gostar, temos que nos aceitarmos, temos que entender cada um sem as diferenças, e isso faz muito bem para todos nós. Eu vejo aqui os jogadores com os funcionários aqui, a relação que eles têm, a relação entre nós é muito positiva. Então a gente fica meio chateado quando vê, foi a minoria, mas ínfimo, mas é uma coisa assim, que é aquele cara maldoso, sabe? Talvez não seja nem um vascaíno, que entra com isso com uma pitada de maldades, confraternizando o quê? Ninguém está confraternizando, nós estamos juntos, sabe o que é relação humana, estar mais próximo, mais junto, em contato, nos gostarmos mais, conversarmos mais, nos conhecermos mais. Isso chama-se relacionamento humano. E eu acho que todos os lugares que eu trabalhei, eu procurei sempre fazer isso. Eu não sou diferente de ninguém, eu sou o responsável, o técnico, mas eu quero ter a relação com o roupeiro da mesma forma como eu tenho com o meu jogador. Então eu acho que isso é muito importante. Então nós fizemos isso aí e essa semana, e foi um trabalho, não foi um almoço por ser um almoço, foi um trabalho para integrar, para poder estar cada vez mais próximo, para estar cada vez mais com sentimento. Esse sentimento é uma coisa importante, o sentimento do que o teu amigo está passando, está sentindo, você também vai sentir, ou a felicidade ou a tristeza, você vai estar convivendo com isso. Então acho muito importante esse tipo de trabalho, e nós aqui no Vasco temos isso aqui, os jogadores são maravilhosos, o pessoal que trabalha do staff são maravilhosos, nós estamos conseguindo fazer isso aí. Além disso, nós estamos aí, assistimos a final do jogo do Inter contra o Atlético,
e o Atlético jogou com uma intensidade muito grande. Vai ser um jogo muito complicado, muito difícil, mas é o segundo turno onde tem 19, 18, 17, 16, 15, acabou, não tem mais segundo turno. Então são 19 decisões que nós vamos jogar. Então é muito importante você, torcedor do Vasco, ir para lá e estar junto com a gente. Eu acho que esse momento do Vasco é um momento de muita união, porque é onde vai decidir a nossa permanência na primeira divisão, ou conquistamos mais alguma coisa para cima, ou não. Então é muito importante essa união, essa unidade do clube agora estar mais sólido. As vaidades, elas têm que ficar totalmente distantes do Vasco da Gama agora. O mais importante é o Vasco da Gama. É a união do Vasco em busca do objetivo para que ano que vem nós possamos aí estar mais forte e sim, já começando a olhar o Vasco dentro do mercado de futebol como ele é, dentro da grandeza que o Vasco sempre foi. Então, essa é a proposta nossa, nós contamos com você no jogo de domingo, atuando junto com a gente. Não vai ser um jogo fácil, vai ser um jogo difícil, mas nós vamos estar preparadíssimos para poder enfrentar uma equipe forte como a do Atlético Paranaense, que conquistou a Copa do Brasil, mas nós vamos jogar na nossa casa e vamos jogar um jogo duro, um jogo forte, mostrando que nós estamos na nossa casa como eles mostram quando estão jogando na casa deles. Então, o respeito é absoluto por eles, mas sem temer. Vamos jogar um jogo de decisão. Então, conto com vocês, a presença de vocês, como tem sido, é o primeiro a entrar em campo, a primeira a estar junto com a gente. Então, essa força vai ser fundamental. E falo para o torcedor, nós temos agora 2 meses e meio para 3 meses para terminar a temporada, e falo para o vascaíno, tá? Essa unidade, essa união do Vasco, nesse momento, ela é fundamental para que o Vasco possa buscar os seus objetivos. As vaidades, as buscas pessoais, elas ficam totalmente distantes. Agora é o nós, o coletivo. Nós somos importantes todos para o Vasco da Gama. Então é importante hoje nós conjugar o verbo na primeira pessoa do plural. Nós, Vasco da Gama, somos importantes para o Vasco da Gama. Um abraço a todos.